Começa agora o Jornal do Engenheiro. Na entrevista, vamos falar sobre o credenciamento do EasyTech junto ao MEC e sobre a nova fase que se inicia. E também, veja mais. A reportagem da semana trata sobre a atuação do Cresce Brasil. Olha, você sabe que eu queria falar com muita alegria, mas muita alegria mesmo, sobre o nosso EasyTech, a nossa Faculdade de Engenharia de Inovação. Por que com muita alegria? Porque ela foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Nacional de Educação e agora aprovada e registrada e pronta para trabalhar pelo ministro da Educação, através de uma publicação no Diário Oficial no último dia 4 de novembro. Eu fiquei, e toda a nossa diretoria, todo o nosso sindicato, extremamente satisfeito. A primeira instituição sindical que monta uma faculdade de engenharia. Nós acreditamos na educação. Nós buscamos um sindicato que possa estar discutindo a educação e apresentando, de fato, melhorias e engenheiros para o mercado. Nós temos uma faculdade de referência. Por que referência? Porque é uma faculdade que não vai fazer competição com nenhuma outra. É uma faculdade pequena, nós pensamos numa referência de inovação e tecnológica. Nós pensamos numa faculdade que possa trazer, através do nosso início, a oportunidade a muitas outras universidades de criarem uma faculdade de engenharia de inovação. Sem dúvida, eu sei, até falado pelo próprio ministro Mercadante, que é um exemplo para o Brasil todo, um sindicato montar uma faculdade, um sindicato pensar em colocar uma faculdade de excelência, profissionais no mercado. Essa faculdade, porém, ela não vai, nós vamos ter mestrado, doutorado, pós-graduação, mas tudo pensando para a indústria. Nós não estamos querendo que o profissional que faça um doutorado fique somente na academia. Ele vai ser um pesquisador, mas um pesquisador da indústria, aonde nós estamos oferecendo para o mercado a expertise do profissional. Acho que nós temos que festejar muito. Primeiro, pela iniciativa dessa universidade, dessa faculdade. Depois, pelas notas por elas recebidas, não só pelo seu corpo técnico, seu corpo acadêmico, pelo espaço físico, mas também pela iniciativa de montar uma faculdade dessa natureza. E acho que nós temos que festejar muito, todos nós engenheiros e profissionais, que nós possamos estar apresentando à sociedade também uma contribuição de tecnologia, de inovação e de profissional que possa atuar no mercado brasileiro com toda a eficiência e com as melhores qualidades do mundo. Parabéns, EasyTech, parabéns a nós todos por essa conquista. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro e nesta edição um tema muito especial, uma vitória, uma nova fase. Sabe onde? No EasyTech, o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, uma instituição de ensino mantida pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre o que é este EasyTech e também sobre a principal novidade nesta organização, que é o seu credenciamento no Ministério da Educação. E, para conversar conosco neste bloco, estamos recebendo Antônio Otaviano, o seu diretor-geral. Otaviano, é um prazer recebê-lo novamente aqui. É um prazer muito grande estar aqui no Jornal do Engenheiro e poder falar sobre a nossa instituição de ensino. Perfeito. Otaviano, antes de falar da grande vitória que nós tivemos, uma vitória merecida, vamos conceituar um pouquinho para aqueles que ainda não conhecem o que é o EasyTech, né? E falar um pouquinho qual que é a filosofia da instituição e a que ela veio. Bem, a nossa instituição de ensino, ela foi criada a partir de uma reflexão e de uma análise bastante profundas
feita pela nossa mantenedora, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Quando houve a decisão de lançarmos esse projeto de criação dessa instituição de ensino, nós fizemos uma análise, um levantamento bastante extensos acerca das necessidades e das demandas colocadas pela sociedade brasileira, pelo mercado, e quais seriam os reclamos e os requisitos para que o país pudesse avançar e se desenvolver ainda mais. Embora a elaboração dele tenha sido complexa e minuciosa, mas a lógica é relativamente simples. Precisamos sempre, mas nesse momento, circunstancialmente, de mais engenheiros. E precisamos de engenheiros qualificados para atuar no campo e nos processos de inovação. Precisamos de mais engenheiros e de engenheiros que tenham em si mesmo um valor agregado grande. Então juntamos mais engenheiros, a formação de mais engenheiros, com engenheiros que vão atuar numa área estratégica que é a inovação. O EasyTech, desde o seu início, opera na educação à distância, né? Tanto o serviço in company para organizações que precisam de alguma formação específica, tanto na pós-graduação, mas agora vem o credenciamento. O que muda? Em primeiro lugar, é a confirmação da qualidade da preparação feita pelo EasyTech para ter esse credenciamento. Ou seja, quando nós resolvemos solicitar ao Ministério da Educação que autorizasse o funcionamento da instituição, nós tivemos um cuidado muito grande em preparar a documentação toda requerida para dar suporte a esse processo, a esse pedido, não é? Então, revela e confirma a qualidade do trabalho feito pelo EasyTech, pelas equipes que trabalharam na preparação desse processo. Em segundo lugar, mas não menos importante que o primeiro, ter o credenciamento significa um reconhecimento da qualidade do projeto em si, do conteúdo do projeto, da proposta pedagógica apresentada pelo EasyTech. Então, tanto do ponto de vista da infraestrutura construída para receber essa instituição de ensino, os cursos de engenharia, como a qualidade e o conteúdo da proposta foram, de certa maneira, chancelados publicamente. Já vínhamos recebendo todo tipo de manifestação favorável, mas agora tendo o credenciamento, tendo o reconhecimento da máxima autoridade educacional do Brasil para este projeto, nós acreditamos que isso possa ser um fator diferencial do EasyTech. A nossa preocupação nesse instante é garantir a melhor qualidade, é garantir todas as condições, quer seja do ponto de vista das tecnologias que serão empregadas no processo de ensino, garantir as melhores condições para que os alunos que forem recebidos pelo EasyTech, pela nossa instituição de ensino, possam aproveitar ao máximo e extrair tudo aquilo que for possível desse projeto e desse conteúdo pedagógico que nós vamos oferecer. Então, nós, nessa fase, pós-credenciamento, do ponto de vista da graduação, nós vamos trabalhar firme e celeremente no sentido de preparar a instituição, porque, evidentemente, à medida que o tempo avança, as condições se alteram, então temos que complementar todo aquele planejamento básico para que nós possamos lançar o processo seletivo e lançar a graduação. Já fizemos diversos cursos, porque isso era permitido antes do processo de credenciamento, mas agora nós vamos também dar uma nova ênfase a esses cursos de extensão, chamados cursos de extensão. Resumindo, vamos preparar
melhor ainda o EasyTech para iniciarmos o curso de graduação e também vamos atuar fortemente, não é, com bastante ênfase na área de pós-graduação lato sensu e de extensão continuada. Perfeito. Olha, você está acompanhando nesta edição do Jornal do Engenheiro a parte da entrevista que nos fala sobre o EasyTech. Um grande marco é o credenciamento. E agora, pensar a graduação. No próximo bloco, nós vamos conversar com outro dirigente destacado dessa instituição, Fernando Palmesan, que vai nos contar aí também detalhes sobre alguns cases aí. Temos o Junho da Inovação, que é um grande emblema do EasyTech. Tivemos um curso de iluminação pública que mostra a instituição conectada com a realidade e você não sai daí não. O Jornal do Engenheiro publicou. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, o tema é EasyTech e a grande alavanca desta pauta, claro, é o seu credenciamento junto ao MEC, que vai permitir com que a partir de agora a instituição possa pensar a sua graduação desde os mínimos detalhes. E como nós acompanhamos desde o surgimento do EasyTech, o trabalho todo é feito com o tempo certo, o trabalho é feito com esmero, com estudos, com cuidado. Então aí você acompanha os nossos noticiários, porque logo em breve aí você vai ter uma opção de graduação aí bem feita. Para conversar conosco neste bloco, estamos recebendo Fernando Palmesan. É primeiro secretário no Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo e também diretor administrativo financeiro do EasyTech e acompanhou desde o início este processo. Palmesan, é um prazer recebê-lo aqui, viu? Fábio, o prazer é meu. Você sabe que a gente gosta muito de conquistas e a conquista do Jornal do Engenheiro televisivo é uma conquista do CESP e é um prazer enorme estar aqui conversando com você. Obrigado, Palmesan. O Jornal do Engenheiro na TV, que é esta produção que envolve todo o departamento de comunicação do Sindicato dos Engenheiros e que, além deste veículo, temos o jornal, temos veículos especiais, tanto impressos quanto digitais, e tem o nosso portal atualizado constantemente, cesp.org.br. Bom, fiz um merchan aqui da comunicação. Palmesan, falar um pouquinho desta felicidade, você que acompanhou esse credenciamento, o processo desde o início, e é um sentimento aí de dever cumprido? Fábio, eu vou até contar para você um pouquinho como começou esse projeto, que eu acho que vale a pena. Nós temos, você sabe, uma grande discussão, que é um outro tema que nós discutimos bastante dentro do sindicato e da federação, que é o projeto Cresce Brasil. Então, em 2006, quando nós começamos a discutir o projeto Cresce Brasil, que é aquele projeto que a gente tenta apresentar propostas de crescimento, desenvolvimento para o país, nós detectamos que o país poderia passar por um processo de necessidade de aumentar o número de formandos em engenharia. E nesse momento, nós começamos a pensar de que maneira que a gente poderia entrar realmente nessa discussão e ajudar, colaborar para que essa necessidade de mais engenheiros fosse suprida. Aí surgiu a ideia de criar uma faculdade de engenharia. Então, esse processo vem sendo discutido há algum tempo. Em 2009, 2010, o Sindicato dos Engenheiros realmente resolveu avançar nesse processo. Então, o que aconteceu?
foi contratada uma consultoria do professor Roberto Lobo, que é uma pessoa reconhecida no mundo acadêmico, já foi reitor da USP, que nos apresentou um projeto, que é o projeto que ora nós estamos discutindo, né? Com algumas alterações, nós fomos melhorando ao longo do tempo, mas que levou a esse processo de graduação que aconteceu agora na segunda-feira passada, quando saiu no Diário Oficial. Então, o que eu quero dizer para você, Fábio, é que eu, particularmente, estou muito feliz com todo esse processo, porque foi difícil, é alguma coisa, inclusive que o Sindicato dos Engenheiros não tinha, não é algo que a gente discute e toca no dia a dia. Nossas atividades são outras, como você bem sabe, mas eu acho que a gente conseguiu levar a bom termo, nós conseguimos um credenciamento definitivo pelo MEC em menos de 2 anos, é algo que também difícil de se conseguir, mesmo as instituições que estão no mercado, que conhecem do assunto, são especializadas nesse assunto, olham para o que aconteceu e dizem, puxa vida, vocês conseguiram algo num prazo muito exíguo, muito estreito. O marco do EasyTech foi, no ano do seu lançamento, um evento chamado Junho da Inovação, e que já se tornou um evento tradicional, todos os anos ele ocorre, e eu queria que você falasse um pouquinho o que é este evento. O Junho da Inovação é uma participação do EasyTech, assim, na filosofia dele. Então, o que nós fazemos? Nós verificamos quais são os temas de interesse que estão acontecendo, sempre com a vista, Fábio, assim, voltada para as necessidades do mercado, da indústria, da empresa. E através dessa discussão, nós levantamos alguns temas que são importantes no momento para serem discutidos. Então, nós discutimos nanotecnologia, para você ter uma ideia de quais são os assuntos. E levamos para esse evento, que a gente faz durante algumas noites no mês de junho, por isso que se chama Junho da Inovação, então nós levamos um especialista daquele tema que nós entendemos que é interessante, e existe um debate, é uma troca de experiência, porque quem participa normalmente do evento são profissionais ligados àquele tema e que vão lá para debater com um especialista. Então, é uma resposta a uma necessidade do mercado. Nós sabemos aí que os municípios, a partir do ano que vem, e alguns já foi aprovado que fosse só em 2015, por conta do número reduzido de habitantes, assumissem aí a iluminação pública, toda a sua manutenção, todo o seu cuidado com os postes, com a iluminação das ruas. E aí o EasyTech fez um curso. É um exemplo aí de que o EasyTech está atento às demandas da sociedade e nós podemos esperar aí outros cursos específicos como esse? Receber os ativos de iluminação pública é algo, para quem não tem esse conhecimento, é muito difícil você administrar algo que você não conhece. Então, qual foi a ideia do EasyTech? Vamos elaborar, montar um curso para fazer a discussão deste tema com os melhores e mais atualizados especialistas do ramo, que estão discutindo essa questão da iluminação pública. Então, nós trouxemos para dentro do EasyTech estas pessoas, montamos um curso, na verdade, nós já fizemos 2 versões, pretendemos fazer outras a respeito desse tema, porque existe demanda, tá? Você imagina que todas as prefeituras do Brasil vão passar por esse processo. Algumas já têm isso administrado, mas boa parte delas não. Então, nós trouxemos esses especialistas para conversar a respeito desse assunto, e só para você ter uma ideia da importância, nós tivemos participando desse curso, é um exemplo, uma pessoa do Pará, então que se deslocou do Pará para cá para fazer um curso de 3 dias. Ok, está vendo aí o EasyTech ajudando até na gestão pública. Eu quero agradecer porque nós já estamos chegando aos momentos finais desta entrevista, mas eu não poderia deixar de abrir a câmera para você, Palmezan, para suas considerações finais, pelo seguinte:
você desde o início do EasyTech tem atuado aí bravamente junto com Otaviano, junto com José Marques Povo aí, que foi a alma aí da diferenciação do ensino do EasyTech, né? Fábio, eu acho que vale a pena a gente falar, até assim, agradecer ao professor Póvoa pela ideia e pela persistência que ele tem na elaboração do nosso projeto de graduação. O professor Póvoa é uma pessoa muito especial. A vida toda dele, ele dedicou, a vida toda dele profissional, ele dedicou ao ensino. Ele se coloca como uma pessoa que vive há 35 anos dentro de uma universidade, né? Então, ele tem essa característica. Ele foi um dos criadores de um curso também diferenciado, como é o nosso, de Engenharia de Inovação. Em São Carlos, na Federal de São Carlos, ele foi uma das pessoas que criou o curso de Engenharia Física, que ninguém acreditava que funcionaria. Então, só para a gente ter uma ideia de quem é o professor Póvoa, que é o diretor da parte educacional do EasyTech. Perfeito, Palmezan, obrigado, viu? No início desse bloco, nós iniciamos com a felicidade do credenciamento do EasyTech junto ao MEC, né? O que vai permitir que ele, a partir de agora, comece a planejar a sua graduação. Acompanhe aí o Jornal do Engenheiro, que você vai assistir mais temas a respeito da engenharia, inovação e desenvolvimento. Fique conosco. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, palestrou na sede do CESP. O tema foi Preparativos para a Copa de 2014, seus desafios e o avanço na infraestrutura das cidades sedes. A nossa engenharia, pelo menos a FIFA, tem dito que nós estamos construindo esses estádios com o que existe de mais avançado na engenharia do mundo. São esses inspetores da FIFA que têm dito. Não só engenharia de construção, engenharia civil, engenharia ambiental, coisas bem feitas de aproveitamento de energia, de alternativa. Há 2 semanas eu tive no Encontro Internacional de Esportes em Barcelona e tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, o tão badalado Camp Nou, que é um estádio modernizado, porém muito antigo, perto dos nossos hoje que estão na Copa do Mundo. Quer dizer, isso significa que sem a nossa engenharia, em momento nenhum a gente podia sonhar em viver uma Copa do Mundo com sedes tão maravilhosas e tão modernas. O evento foi resultado da parceria firmada em 2012 entre o Ministério do Esporte e a Federação Nacional dos Engenheiros. A entidade é responsável pela análise dos projetos, obras e serviços de engenharia para a realização do Mundial. Estamos falando de mobilidade urbana, estamos falando de transporte, estamos falando de aeroportos, estamos falando de portos, estamos falando das melhorias nas sedes e nas subsedes da Copa, nos estádios. Enfim, vamos ter a oportunidade de discutir tudo isso e verificar como as coisas estão andando e o que são as expectativas para o ano que vem. Assistir um jogo no estádio é muito melhor que assistir na televisão. É uma festa e agora o Brasil vai ter estádios dignos para servir o torcedor, a população brasileira. E vai organizar grandes espetáculos, espero que seja campeão do mundo de novo. Criado em 2011 pela Federação Nacional dos Engenheiros, o projeto Cresce Brasil e a Copa 2014 vem realizando debates em várias cidades brasileiras. O objetivo é contribuir com a finalização das obras em tempo hábil e para que os preparativos para o Mundial deixem um legado positivo. Um dos temas que nós estamos tratando é realmente a Copa 2014. Então, debates como esse a gente já fez em alguns estados do Brasil, mas hoje eu acredito que foi muito bom, porque a gente já vê o teste da Copa das Confederações, nós já passamos por um teste que é um teste difícil. Então, nós temos condição sim de entregar estádio, nos locais onde aconteceu a Copa das Confederações, a gente tinha quase tudo resolvido com questão de aeroportos, de mobilidade. Então, isso mostra que o brasileiro, e aqui vou puxar a sardinha para o nosso lado, o engenheiro brasileiro, ele é muito capaz. O Brasil prova que consegue atender a
a contento toda essa questão da Copa do Mundo, como foi das confederações. Embora sempre há uma coisinha aqui, uma coisinha ali para corrigir, para melhorar, para ampliar, mas eu acho que a condição é totalmente favorável. Além das obras públicas nos estádios, o acordo entre FNE e governo federal envolve ajustes e obras em portos, aeroportos e também auxílio em iniciativas para a mobilidade urbana. O Brasil deve muito ao pioneirismo da sua engenharia. Desde o século XIX, quando os primeiros engenheiros foram formados no Brasil, que a engenharia tem dado uma contribuição importante ao nosso desenvolvimento. Não só ao desenvolvimento físico, mas também ao desenvolvimento social. E nós nos apoiamos na nossa engenharia para fazer esses grandes eventos. Sem ela, não teria sido possível as obras dos estádios, as obras de sustentabilidade, as obras de mobilidade urbana, a inteligência, a criatividade da nossa engenharia tem sido parte da criatividade e do desenvolvimento do Brasil. O ministro, primeiro, mostra uma delicadeza enorme com a área tecnológica, com os engenheiros de São Paulo, com os engenheiros da Federação Nacional dos Engenheiros. Ele mostra compromisso que tem com a questão, ele mostra que nós temos com ele, de fato, a federação goza de uma credibilidade muito grande e mostra que o ministro é amplo, é transparente, é capaz de discutir e apresentar aos engenheiros o que está acontecendo e como é que está sendo feito. Acho que é uma atitude bastante importante do ministro com todos nós. Para saber mais a respeito dos preparativos para a Copa do Mundo, acesse o nosso portal na internet.